viajante, eu sou Leonardo MacLeod do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses do norte. E eu estou aqui para contar a vocês sobre um dos diversos contos que eu reuni em minhas viagens. Por isso... Fique um pouco e escute. Era uma vez um fazendeiro que tinha 3 filhos. Certo dia, quando os meninos haviam crescido e virado adultos, o pai disse aos filhos que estava na hora de todos eles se casarem. Sendo assim, no dia seguinte, eles deveriam sair em busca de noivas. O filho mais velho perguntou por onde deveriam começar a procurar. Então o pai, para ajudar, explicou que cada um deve cortar uma árvore e devem seguir na direção que a árvore caída apontar, e ainda acrescentou que tinha certeza que cada um deles seguiria na direção apontada por tempo suficiente para encontrar uma noiva adequada. Assim, no dia seguinte, os 3 filhos cortaram as árvores. A árvore do filho mais velho apontou para o norte, e ele ficou muito feliz, pois sabia que ao norte havia uma fazenda onde morava uma moça muito bonita. A árvore do segundo filho caiu apontando para o sul, e ele também ficou feliz, pensando em uma moça com quem dançava com frequência e que morava em uma fazenda ao sul. A árvore do filho mais novo, seu nome era Veico, caiu apontando para a floresta. Os irmãos mais velhos riram muito, dizendo que Veico teria que cortejar uma das donzelas lobo ou uma das raposas. Com isso, eles queriam dizer que apenas animais moravam na floresta, e eles achavam que estavam fazendo uma boa piada à custa de Veico. Mas Veico disse que estava perfeitamente disposto a arriscar e ir para onde a árvore apontava. Os irmãos mais velhos saíram felizes e fizeram seus pedidos aos 2 fazendeiros, cujas filhas eles admiravam. Veico então partiu com coragem, mas depois de estar a uma certa distância do interior da floresta, sua coragem começou a diminuir. Como posso encontrar uma noiva? Perguntou a si mesmo, em um lugar onde não há nenhuma criatura humana. Foi então que ele chegou a uma pequena cabana. Ele abriu a porta e entrou. Estava vazia. Na verdade, havia uma ratinha sentada sobre a mesa, penteando delicadamente os bigodes, mas é claro que um rato não conta. Não tem ninguém aqui, disse Veico em voz alta. A ratinha então parou seu banho e, se virando para ele, disse em tom de reprovação: Ora, Veico, eu estou aqui. Veico disse que ela não contava, pois era apenas uma ratinha. Ela, no entanto, retrucou, dizendo que contava sim, e perguntou o que ele queria encontrar. Veico explicou que estava esperando encontrar uma namorada. A ratinha o questionou mais e Veico lhe contou a história toda dos irmãos e das árvores. Veico ainda disse que seus 2 irmãos mais velhos iriam encontrar namoradas com facilidade. Porém, ele não via como iria realizar tal tarefa na floresta, e que seria uma vergonha voltar para casa e confessar que fracassou. A ratinha então perguntou por que ele não levava ela como sua namorada. Veico deu uma risada animada, dizendo que ela era apenas uma ratinha e que nunca tinha ouvido falar de um homem tendo uma ratinha como namorada. A ratinha balançou a cabeça de um jeito solene e disse para ele aceitar sua palavra, pois poderia ser bem pior do que ter ela como sua namorada, acrescentando que, mesmo sendo apenas uma ratinha, poderia amá-lo e ser fiel. Era uma ratinha querida e delicada, e enquanto ela estava sentada olhando para Veico, com as patinhas sobre o queixo e os olhinhos brilhando, Veico cada vez mais gostava dela. Então ela cantou uma música bonita para Veico, e a música o animou tanto que ele se esqueceu da decepção de não encontrar uma namorada humana. E quando foi para casa e a deixou, ele disse que iria aceitá-la como sua namorada. Bem, os irmãos mais velhos
Quando chegaram em casa, se vangloriaram ruidosamente pelas suas amadas e, como Veiko não disse nada, começaram a fazer piadinhas com raposas e lobos. Porém, Veiko apenas disse que não precisavam rir, pois ele também tinha encontrado uma namorada que era uma coisinha delicada e adorável, vestida em veludo como uma princesa. E quando ela se senta e canta para ele, ele fica perfeitamente feliz. Já podendo perceber como são boas pessoas os irmãos de Veiko, eles não ficaram nem um pouco felizes por Veiko ter uma namorada tão maravilhosa. Depois de alguns dias, o fazendeiro disse aos filhos que gostaria de saber o que as namoradas dos filhos eram capazes de fazer. Por isso, deveriam pedir a elas que fizessem um pão para que ele possa decidir se são boas donas de casa. Veiko, vendo como seus irmãos estavam confiantes, ele ficou preocupado, pois não tinha ideia se a ratinha seria capaz de cumprir tal tarefa. E, quando chegou à cabana na floresta, ele estava se sentindo triste e desanimado. Quando abriu a porta, ele encontrou a ratinha como antes, sentada sobre a mesa, penteando delicadamente os bigodes. Ao ver Veiko, ela dançou de felicidade. E quando percebeu que ele estava calado, perguntou o que estava acontecendo. Veiko então explicou que seu pai queria que as namoradas dos filhos assem um pão e se ele voltar para casa sem um pão, seus irmãos iriam rir dele. A ratinha, confiante, disse para ele não se preocupar. Veiko ficou muito surpreso com isso, pois nunca tinha ouvido falar de uma ratinha que soubesse assar um pão. Ela garantiu que sabia e com isso tocou um sininho prateado. Instantaneamente ouviu-se o som de passos apressados, passos minúsculos e centenas de ratinhos entraram correndo na cabana. A princesa ratinha, sentando-se muito reta e digna, disse a eles para pegar um grão do melhor trigo para ela. Todos os ratinhos se espalharam rapidamente e logo voltaram um por um carregando um grão do melhor trigo. Depois disso, não foi difícil para a princesa ratinha assar um belo pão de trigo. No dia seguinte, os 3 irmãos apresentaram ao pai os pães assados pelas namoradas. Levou um pão de centeio. O fazendeiro ficou feliz, pois para eles, pessoas que trabalham pesado, pão de centeio é muito bom. O pão que o segundo filho levou era feito de cevada e o pai também ficou muito feliz. Mas quando Veiko apresentou o belo pão de trigo, o pai gritou espantado que talvez a namorada de Veiko era rica. Claro, debocharam os irmãos mais velhos. Ele não falou que ela era uma princesa? Diga, Veiko, quando uma princesa quer uma boa farinha de trigo branca, onde ela consegue? Veiko respondeu simplesmente. Ela toca um sininho prateado e quando os criados aparecem, ela pede para eles trazerem grãos do melhor trigo. Com isso, os irmãos mais velhos quase explodiram de inveja, até o pai ter de repreendê-los. Chega, chega, disse ele, não invejem a boa sorte do rapaz. Cada moça assou o pão que sabe fazer, e cada uma do seu próprio jeito. Provavelmente vai ser uma boa esposa, mas antes de vocês a tragam para cá, quero mais um teste de suas habilidades como donas de casa. Que elas me mandem uma amostra de sua tecelagem. Os irmãos mais velhos ficaram felizes com isso, porque sabiam que suas namoradas eram tecelãs habilidosas. Porém, Veiko tinha sérias dúvidas da habilidade da ratinha com o tear. Quem já ouviu falar de uma ratinha que conseguisse tear? Disse para si mesmo, enquanto abria a porta da cabana na floresta. A ratinha novamente ficou muito alegre com o retorno de Veiko. Ela estendeu as patinhas para lhe dar boas-vindas e, empolgada, começou a dançar sobre a mesa. Depois perguntou se o pai de Veiko queria mais alguma coisa. Então Veiko disse que seu pai queria uma amostra da habilidade de tecelagem das namoradas dos filhos. Porém, novamente, Veiko não acreditava que a ratinha iria conseguir tecer, pois, novamente, nunca tinha ouvido falar de uma ratinha que soubesse tecer. Mas, diferente de Veiko, a ratinha não se deixou abalar e garantiu a ele que sabia tecer e que seria algo muito estranho se a namorada de Veiko não soubesse tecer.
Ela então, novamente, tocou o sininho e instantaneamente ouviu-se o arrastar fraco de centenas de patinhas, quando os ratinhos entraram correndo, vindo de todas as direções e se sentaram sobre os quadris esperando as ordens da princesa. Então, ela disse para trazer uma fibra de linho, do melhor que há. Os ratinhos então saíram apressados e logo começaram a voltar um por um, trazendo uma fibra de linho. Depois de fiar o linho e penteá-lo, a ratinha teceu uma bela peça de linho delicado. Era tão fino que ela conseguiu dobrá-lo e colocá-lo em uma casca de noz vazia e deu para Veiko levar para seu pai como amostra das suas habilidades de tecelagem. Quando chegou em casa, Veiko se sentiu constrangido, porque tinha certeza que a tecelagem da sua namorada humilharia os irmãos. Então, no início, ele manteve a casca de noz escondida no bolso. A namorada do irmão mais velho tinha mandado uma amostra da sua tecelagem, um quadrado de algodão áspero. Não é muito delicado, disse o fazendeiro, mas é bom o suficiente. A amostra do segundo irmão era um quadrado de algodão misturado com linho. Pouco melhor, disse o fazendeiro, assentindo. Então se virou para Veiko. E você, Veiko, sua namorada não lhe deu uma amostra de sua tecelagem? Veiko entregou uma casca de noz ao pai e os irmãos caíram na gargalhada quando a viram. Mas a risada morreu quando o fazendeiro abriu a casca de noz e tirou a tira de dentro, uma trama de linho mais delicado. Ora, Veiko, meu menino, gritou ele. Como foi que sua namorada conseguiu fios para uma trama tão delicada? Veiko respondeu com modéstia. Ela tocou um sininho prateado e ordenou aos criados que lhe trouxessem fibras do melhor linho. E eles fizeram isso. E depois ela teceu a trama que vocês estão vendo. Que maravilha! Ofegou o fazendeiro. Nunca conheci uma tecelã assim. As outras moças serão boas como esposas de fazendeiros, mas a namorada de Veiko pode ser uma princesa bem. Concluiu o fazendeiro. Está na hora de vocês trazerem suas namoradas para casa. Quero vê-las com meus próprios olhos. Espero que vocês as tragam amanhã. Ela é uma boa ratinha e eu gosto muito dela, pensou Veiko, consigo mesmo, enquanto seguia pela floresta. Mas meus irmãos certamente vão rir quando descobrirem que ela é apenas uma ratinha. Bem, eu não ligo se eles rirem. Ela tem sido uma boa namorada para mim e eu não vou ter vergonha dela. Então, quando chegou à cabana, logo contou à ratinha que seu pai queria vê-la. A ratinha ficou muito empolgada. Ela tocou o sininho prateado e chamou sua carruagem e 5 corcéis. Quando a carruagem chegou, era uma casca de noz vazia e os 5 corcéis empinados que a carregavam eram 5 ratinhos pretos. A ratinha se sentou na carruagem com um ratinho cocheiro no baú em frente a ela e um ratinho lacaio no baú de trás. Ah, meus irmãos vão rir muito, pensou Veiko. Mas ele não riu. Andou ao lado da carruagem e falou para a ratinha não ter medo, pois ele iria cuidar bem dela. Seu pai, ele explicou, era um velho gentil e seria delicado com ela. Quando saíram da floresta, eles se aproximaram de um rio com uma ponte que o atravessava. Assim que Veiko e a carruagem de casca de noz chegaram ao meio da ponte, um homem se aproximou, vindo na direção oposta. Misericórdia! Exclamou o homem, quando viu a estranha carruagem que seguia ao lado de Veiko. O que é isso? Ele se inclinou e olhou e com uma boa risada deu um pontapé e empurrou a carruagem, a ratinha, os criados e os 5 corcéis empinados para fora da ponte, jogando-os na água. Veiko ficou apavorado, achando que a pobre namorada havia afogado. Enquanto ele falava, ele viu uma bela carruagem de ouro puxada por 5 cavalos reluzentes subindo pela margem distante do rio. Um cocheiro usando renda dourada segurava as rédeas e um lacaio usando um chapéu com ponta estava sentado na parte de trás. A moça mais linda do mundo estava sentada na carruagem. Sua pele era vermelha como a fruta e branca como a neve. Os longos cabelos dourados cintilavam com joias e ela estava vestida em um veludo perolado. Ela acenou para Veiko e quando ele se aproximou, ela perguntou se Veiko não queria sentar ao seu lado.
Veiko ficou tão surpreso que não conseguia falar direito. A bela criatura sorriu. Então ela comentou que ele não deveria ter vergonha de tê-la como namorada quando ela era uma ratinha. E certamente, agora que tinha voltado a ser uma princesa, ele não iria abandonar ela. Veiko ficou surpreso ao perceber que ela era a ratinha da floresta. Então a princesa explicou que ela estava sob um feitiço maligno, que nunca teria sido quebrado se não tivesse aceitado ela como namorada e se outro ser humano não tivesse afogado ela. E ela acrescentou que, como agora o feitiço tinha sido quebrado para sempre, eles podiam ir até o pai de Veiko para receber sua bênção, para depois poder se casar e ir morar no reino da princesa. E foi exatamente o que os dois fizeram. Foram imediatamente até a casa do fazendeiro. E quando o pai e os irmãos de Veiko e as namoradas de seus irmãos viram a carruagem da princesa parando no portão, todos saíram fazendo reverência e tentando entender o que uma pessoa tão importante poderia querer com eles. Então Veiko gritou, dizendo que era ele que tinha chegado com sua namorada. O fazendeiro parou de fazer reverência por tempo suficiente para levantar o olhar e ficou surpreso ao ver que era seu filho Veiko. Então apresentou ao pai sua namorada, que era realmente uma princesa. O pai, surpreso, perguntou onde foi que seu menino encontrou uma princesa. Veiko explicou que foi na floresta, no local para onde sua árvore havia caído e tinha apontado. Ora, ora, disse o fazendeiro, no local para onde sua árvore apontou. Sempre ouvi dizer que esse era um bom jeito de encontrar uma noiva. Os irmãos mais velhos balançaram a cabeça tristes e murmuraram: que bela sorte a nossa! Se ao menos nossas árvores tivessem apontado para a floresta, também teríamos encontrado princesas em vez de moças simples do campo. Mas eles estavam errados. Não foi porque sua árvore apontou para a floresta que Veiko conseguiu a princesa. Foi porque ele era tão simples e bom que era até mesmo delicado com uma ratinha. Bem, depois que receberam a bênção do fazendeiro, eles foram de carruagem até o reino da princesa e se casaram. E logicamente foram felizes como deveriam ter sido, porque eram bons e verdadeiros um com o outro e se amavam com muito carinho. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não se esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E não se esqueça, me segue nas minhas redes sociais para vocês ficarem sabendo sobre os próximos contos que eu irei contar. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.